Salmo 37, versículo 1 a 4. A palavra de Deus diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Todos juntos o versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Mais uma vez o versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Se você vai fechar a Bíblia, coloca um marcadorzinho, nós vamos estar estudando a palavra de Deus daqui um pouquinho. Meus queridos irmãos, esse é mais um dos princípios que a gente tem estudado aqui no Salmo 37, que a gente chama de princípios que transformam. E eu gostaria de dizer a você que esse princípio que nós vamos estudar hoje, como os demais princípios que nós temos estudado, eles têm um enorme poder de mudar a história da nossa vida. E nós gostaríamos, de fato, de que você estivesse considerando isso. Mais uma vez, vamos tentar entender o que é um princípio. Princípios são sinais de Deus. Deus colocou determinados princípios para a nossa vida, para que, vivendo de acordo com esses sinais, nós pudéssemos viver uma vida mais plena. Princípios podem ser quebrados ou podem ser obedecidos. Quando nós quebramos os princípios de Deus, sem perceber, nós na verdade estamos trazendo sérias implicações para a nossa própria vida. Quando nós obedecemos os princípios de Deus, nós estamos, na verdade, enriquecendo a nossa própria história. Por isso é bom lembrar um princípio que a gente tem falado todas as vezes aqui, uma frase de Andy Stanley, que ele diz o seguinte: nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Porque muitas pessoas querem quebrar os princípios de Deus e ainda terem as bênçãos de Deus. Muitas pessoas quebram os princípios de Deus e querem ganhar as bênçãos de Deus. E quando chega lá na frente, começa a perguntar: Deus, por que o Senhor não está me abençoando? Deus, por que a bênção não aproxima da minha vida? E nossa vida é uma vida de infidelidade, de quebra de princípios. Nós estamos querendo e cobrando de Deus aquilo que Deus não pode fazer, porque Ele não pode deixar de ser fiel, antes de mais nada, a si mesmo e a sua palavra. Esse princípio aqui diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Deixa eu tentar entender esse princípio de uma forma um pouco diferente. Até mesmo porque eu acho que didaticamente, muitas vezes, olhar a coisa pelo oposto pode nos ajudar a entender. O que esse texto está nos dizendo é o seguinte: que se eu me agradar de Deus, daquilo que Deus é, do seu caráter, daquilo que Deus faz, Ele vai satisfazer os desejos mais íntimos do meu coração, mais profundos da minha alma. Vamos tentar entender pelo oposto. Isso significa que se eu não me agradar de Deus, os meus desejos do coração mais íntimos não serão satisfeitos? Será que esta forma de ler o texto está correta? Será que nós podemos, de fato, imaginar exatamente isso aqui? Deixa eu tentar caminhar um pouquinho mais com vocês. O que é que esse texto aqui está sugerindo para nós? Esse texto está nos sugerindo para que a gente encontre prazer em Deus. E isso aqui para mim é um negócio maravilhoso. Por quê? Porque em geral não é essa visão que nós como religiosos temos de Deus. O religioso não pensa com essas categorias, entre os quais eu me incluo, e você que gosta de ir à igreja, que participa de uma igreja, que frequenta a comunidade. Religioso não gosta de pensar assim. Religioso em geral é legalista, ou seja, ele age de acordo com a lei. Como é que ele imagina o relacionamento dele com Deus? Ele imagina que o relacionamento dele com Deus é regido por cláusulas, por contratos, onde alguns parágrafos estão ditos o seguinte: se você fizer até aqui, Deus vai fazer aqui. Então faça, e até tem um ditado brasileiro que é muito comum e as pessoas dizem até que é da Bíblia. A Bíblia nunca disse isso. Diz o seguinte: faça da tua parte que da minha eu ajudarei. Já ouviram isso? É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: ah, pastor, a Bíblia está dizendo, faça da tua parte que da minha ajudarei. Negativo. A Bíblia não fala isso. Deus não nos convida para um relacionamento contratual com Ele.
Deus não nos chama para que a gente atenda determinadas cláusulas, e assim Deus vai gostar da gente porque a gente cumpre as cláusulas. E Ele só vai ser fiel porque você cumpre as cláusulas. Não, meus queridos irmãos, Deus nunca vai deixar de ser fiel, sabe por quê? O apóstolo Paulo fala em Timóteo que se nós formos infiéis, Ele vai permanecer fiel a si mesmo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Se Deus deixasse de ser fiel, Ele negaria aquilo que Ele é. Nós precisamos entender algumas coisas com esse raciocínio perigoso de cláusulas e contratos, que diz o seguinte: eu faço isso, Deus faz aquilo, e Deus vai me dar porque eu estou fazendo. Esse tipo de leitura não é bíblico por 3 razões. Primeiro delas é porque a Bíblia não nos convida a um relacionamento contratual. Quando Deus oferece a sua graça, olha que palavra sugestiva, quando Ele oferece a sua graça, Ele o faz unilateralmente, não faz na base de troca, porque se fosse troca não seria graça. O apóstolo Paulo fala que quando alguém recebe um salário, ao receber esse salário, você pode dizer: o meu patrão foi justo comigo, ele me pagou o salário. Mas na verdade, meus queridos irmãos, quando nós trabalhamos e recebemos o salário, o patrão da gente está sendo justo com a gente. Agora, graça não é isso. Graça é o seguinte: Deus deu para você sem você merecer. A Bíblia nos diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não é das obras para que ninguém se glorie. Deus não chama você para um relacionamento unilateral, porque Ele te trata com graça, Ele te trata com misericórdia. E a graça não pressupõe um retorno seu. A graça pressupõe uma manifestação da bondade de Deus para você. E Deus então nos dá assim. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Segunda coisa, a Bíblia nos ensina também que nenhum homem jamais foi capaz de cumprir a lei de Deus. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos. Todos nós carecemos da graça de Deus. Não existe possibilidade de troca, porque o homem sempre foi infiel. O homem nunca foi fiel. Todos os pactos e mandamentos que Deus deu, os homens na história estão quebrando. Terceiro, Deus não te fez para ser um agente de produção. Deus não te colocou para que, se você produzir bem, você vai ter salário. Se você ganhar muito, você vai ser abençoado. Deus te chamou, sabe para quê? Para um relacionamento de amor. É para relacionar-se com você. Vamos tentar imaginar comigo aqui o que eu estou querendo dizer. Quando Deus fez o homem e o colocou no Éden, Deus fez o homem para receber alguma coisa do homem? Lembra da pergunta do apóstolo Paulo que diz: quem primeiro deu a ele e depois o recebeu? Há alguém que deu a Deus e só recebeu porque deu? Não, meus queridos irmãos. Quando Deus colocou Adão, quando colocou Eva, e eles estavam ali no Éden, Deus vinha no virar da tarde para conversar com esses homens. Sabe por quê? Porque Deus queria uma coisa com eles. Deus queria relacionamento de amor. É essa a busca de Deus em relação a nós até hoje. Deus está sempre nos buscando para nos relacionarmos em amor com Ele. E por isso existem 2 perguntas que são fundamentais para a nossa vida. A primeira pergunta: você sabe que Deus ama você? Amém? Que bom. Você sabe que Deus ama você?